Oi, tudo bem? Eu quero falar com você um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas de maneira especial hoje, por ser o nosso último vídeo deste ano, estamos na proximidade da virada do ano, 2021 ficando e 2022 chegando. Eu quero te falar hoje sobre um assunto que é de total importância e principalmente este ano, que foi um ano de pandemia. Eu quero te falar sobre ansiedade, mas não sobre ansiedade, mas sim sobre ansiedades, porque ansiedades são conjuntos de distúrbios que ocupam a classificação de ansiedades. Ou seja, quando você pega no CID de psiquiatria, na classificação internacional de doença, que é caracterizado pelo F41, lá vai fazer uma lista de todos os tipos de ansiedade. Mas só que eu preciso que você entenda que ansiedade, ela tem um conceito definido. E esse conceito mostra que ansiedade é uma preocupação intensa e excessiva em que a pessoa ela tem medo da rotina do cotidiano, ou seja, a pessoa fica preocupada, é algo intenso, é algo excessivo, é algo que tira a paz e faz com que a pessoa ela tenha medo daquilo que é normal, que antes ela fazia com frequência, habitualmente aquilo se torna algo que traz medo e receio para o indivíduo. Mas eu quero te falar o seguinte, ansiedade é algo normal, é algo fisiológico do ser humano, ou seja, eu e você, nós temos no nosso dia a dia, nós temos momentos ansiosos. Ou seja, repetindo para você compreender melhor, ansiedade é algo normal, mas isso se torna um transtorno dependendo de como aquilo está interferindo na minha e na sua vida. Ou seja, a ansiedade se torna uma doença quando os sentimentos eles se tornam algo intenso, algo obsessivo que vai interferir no meu dia a dia. Aquela ansiedade que você que estudou, passou anos estudando e agora semana que vem é a tua formatura, esta ansiedade é algo normal porque você se preparou, você estudou e agora daqui a uma semana vai chegar a tão desejada formatura. Ou então eu esteja falando para alguém que logo vai se casar e está passando por momentos ansiosos. Isso também é esperado, mas quando essa ansiedade, que é algo normal, ela começa a interferir na sua vida, nas suas escolhas, te trazendo medo e te tirando a paz, aí sim, deixa de ser algo fisiológico, deixa de ser algo normal e se torna uma doença. Eu quero relacionar para você 5 formas, as 5 principais, é lógico que nós temos mais quando pegamos a classificação internacional das doenças de ansiedade, mas primeiro eu quero deixar claro que essas 5 formas que eu vou te falar, elas são denominadas principais em que elas aparecem mais no meio, em pacientes, tem mais preponderância em ter, mas também é uma experiência pessoal minha. A primeira delas são transtornos de ansiedade em si. Transtornos de ansiedade são distúrbios em que a pessoa ela tem preocupação, ansiedade e medo. E essas 3 coisas interferem na vida da pessoa, ou seja, essa ansiedade que antes era normal, deixa de ser normal e devido à preocupação, devido ao medo e devido à própria ansiedade, a pessoa começa a ter interferência no seu dia a dia, nas suas escolhas, de como ela vive e como ela se porta. Em segundo lugar, eu quero falar rapidinho sobre o transtorno de ansiedade generalizado. Trata-se de um distúrbio e esse distúrbio é uma ansiedade, mas só que é uma ansiedade intensa que traz preocupação excessiva e que gera sofrimento emocional. Ou seja, essa ansiedade severa, essa preocupação excessiva e esse sentimento emocional, esse desgaste emocional faz com que aquela ansiedade ela passe a ter um conjunto de coisas e fatores, começa a influenciar na vida do indivíduo e passa a interferir de maneira direta e de maneira bem preponderante na vida do indivíduo que tem esse transtorno de ansiedade generalizada. Em terceiro lugar, eu quero te falar sobre fobia social.
A fobia social trata-se também de um distúrbio, mas ele deixa de ser agudo e começa a se tornar um distúrbio crônico, uma doença mental crônica, em que o indivíduo, ele começa, devido à ansiedade, ele começa a ter dificuldade nas suas interações sociais. Ou seja, aquela ansiedade severa passa a ser um medo irracional, a pessoa tem uma preocupação inconcebível, porque aquele medo parece que está em tudo e em todos os lugares, e por isso a pessoa, no seu dia a dia, agora ela já não é como era antes, ela já não anda como andava antes, ela já não mais se relaciona como se relacionava antes, porque ela tem uma fobia, e uma fobia social. Em quarto lugar, eu quero te falar sobre o transtorno de ansiedade de separação. Esse eu escolhi porque é algo que é um transtorno, é um distúrbio em que é mais específico e é mais falado principalmente em criança, em que a criança ela sente uma ansiedade quando ela se separa dos pais. Mas hoje é algo preponderante não só nas crianças, mas sim em todo indivíduo. Sabe por quê? Toda vez que o indivíduo se separa de algo que gosta, toda vez que o indivíduo tem uma perda, ele tem esse transtorno ansioso devido à separação, devido à perda, e a pessoa ela tem os sintomas de choro, ela fica apreensiva e a ansiedade também é muito grande. Em quinto lugar, eu quero falar sobre o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Nada mais é do que pensamentos repetitivos, que nada mais é do que obsessão acompanhada que levam a comportamento repetitivo que se chama compulsão. Ou seja, isso também faz parte das ansiedades, dos transtornos ansiosos. E o TOC é tão preponderante que faz o indivíduo, além de ter ansiedade em si, tem comportamentos obsessivos e compulsivos, ou seja, a pessoa parece que é guiada daquela forma e além disso a pessoa ela tem medo. O medo passa a tomar conta da pessoa porque um transtorno ansioso parece que vai acarretando-se em outro, vai entrelaçando-se em outro, e aquilo que antes era só uma coisa, só um problema, agora se torna mais frequente, com maior preponderância, uma doença mais evidente, e aquela pessoa que antes vivia, deixa de viver e passa a sobreviver. Mas talvez você esteja perguntando, mas e aí? Qual é o tratamento? Antes de falar do tratamento, eu queria te falar que só no Brasil, de acordo com a Organização Mundial de Saúde e de acordo até com a última reportagem do Fantástico, diz que no Brasil, o Brasil é o primeiro lugar em que pessoas têm ansiedade, ou seja, 19 milhões de pessoas no nosso país, no Brasil, têm ansiedade. E sabe por que isso acontece? Hoje, no mundo em que vivemos, no dia em que estamos, pessoas nasceram, outros morreram, alguns melhoraram de doenças, outros se adoentaram. A vida é uma constante em que ora as coisas estão boas, ora não estão tão boas. E quando você pega o tratamento para a ansiedade, independente do tipo, primeiro existem tratamentos não medicamentosos, que é a pessoa primeiro ocupar a mente, fazer atividade física, ler livro, preencher a mente, preencher o tempo, estar em uma psicoterapia que ajuda, mas também às vezes precisa se abrir mão de tratamentos farmacológicos, ansiolíticos, às vezes recaptadores de serotoninas e assim como tantos outros. Mas aí eu te pergunto, qual é a relação da Bíblia com ansiedade? Qual é a relação da Bíblia com psiquiatria? Primeiro eu queria te dizer uma coisa. Hoje, no mundo em que vivemos, parece que valores estão errados, valores estão trocados e aquilo que antes valia hoje já não tem muito valor, talvez nenhum valor. E sabe, parece que aquilo que antes nos embasava, aquilo que antes nos trazia segurança, já não temos mais tanta confiança. Nossos sonhos muitas vezes são frustrados, nossas escolhas muitas vezes são deixadas para trás porque vemos resultados das nossas escolhas darem errado. E agora, nesta véspera de ano novo, pessoas, talvez você esteja agora olhando para o céu ou não sei para que lado, para o que você acredita, e começa a pensar no que aconteceu e ver que muito daquilo que você planejou não aconteceu. E agora novamente reafirma para você mesmo, para Deus ou para qualquer outra coisa que acredita
e diz assim, olha, este ano de 2022 vai ser diferente. Este ano de 2022 eu vou fazer as coisas da maneira que eu não fiz em 2021. E sabe, não tem problema quando você faz planos, não tem problema de você sonhar, mas o problema é que muitas vezes sonhamos com amanhã, lembrando do passado e esquecendo de viver o presente. E lá na Bíblia, Salomão, um rei sábio, e diz a Bíblia, o mais sábio que já houve, ele escreveu para mim e para você um conselho sobre em que confiar. Sabe por quê? Porque quando você vê todos esses 5 tipos de transtornos de ansiedade que eu te falei, todos eles têm algo em comum: medo, preocupação e a ansiedade em si. E lá em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 10, diz assim, na Bíblia, diz o seguinte: torre forte é o nome do Senhor, o justo corre para ela e está seguro. Sabe, querido, de acordo com a Bíblia, quando nós vamos até Jesus, quando nós lançamos os nossos medos, preocupações e ansiedades, nós estamos seguros. E sabe por que eu te digo isso? As coisas, os valores, as ideias parecem que estão tão alteradas que hoje, quando nós vamos dormir, ao invés de nós ficarmos tranquilos e calmos, parece que é na cama que as preocupações vêm e os pensamentos intrusivos começam a nos assolar e nos assustar. Parece que dependemos de elogios, de palavras bonitas dos outros para viver, porque se ninguém disser que nós estamos bem, parece que estamos maus. Mesmo nos sentindo bem, se o outro nos olha de maneira estranha, parece que algo está errado comigo. E sabe, você e eu precisamos entender que para termos segurança, precisamos ter Jesus na nossa vida. Sabe, querido, eu não sei em que você acredita, eu não sei quais são os teus problemas, teus sonhos, ou quais são as tuas frustrações. Mas eu te digo uma coisa, em 2022, pode ser diferente se você fizer diferente. Às vezes queremos colher algo que não plantamos, às vezes queremos receber sorrisos que nem nós mesmos estamos sorrindo. Lembra de uma coisa? Nossa vida nada mais é do que espelhos a outras pessoas e você, nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Sabe, meu querido, hoje parece que o que importa é o olhar humano. Às vezes nós nos medimos pelos outros, por aquilo que o outro falou, por aquilo que o outro fez, e deixamos de nos medir por aquilo que pensamos de nós. Parece que nós somos aquilo que o outro acha que nós somos, não aquilo que pensamos de nós mesmos. E sabe por que isso acontece? Porque o ser humano, eu e você, nós somos complicados, somos cheios de problemas, cheios de inquietações. E eu quero ler mais um versinho da Bíblia. Na verdade, são 2 versículos que está lá no livro de Jó, no capítulo 14, a partir do versículo 4, que diz assim: quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém, visto que os dias do ser humano estão contados, o número de seus meses estão nas tuas mãos, traçastes limites além dos quais não passará. A Bíblia ela vem falando para mim e para você que Deus ele determina aquilo que acontece na nossa vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus é nosso guia, Ele é nossa torre forte, e Ele determina sim, mas só que Ele nunca vai interferir nas nossas escolhas. Às vezes questionamos consequências das nossas escolhas e perguntamos assim, por que aconteceu? Sabe, você decide o que faz da sua vida. Uma vez eu li um livro que diz assim, você é capitão do seu navio, se ele vier a submergir, a culpa é toda sua. Deus, Ele te ama, Ele quer o teu melhor, mas Ele permite que você faça o que você quiser. E se você errar, Ele te perdoa sim, mas Ele nunca vai tirar consequências do teu erro. Pessoas ansiosas, pessoas que eu atendo, têm problemas de ansiedade, têm toque, têm fobias e todos os outros transtornos de ansiedades.
muitos destes causados por traumas do passado, por problemas mal resolvidos em casas, por confusões no meio do trabalho, por problemas psiquiátricos propriamente ditos. Mas eu te digo, a ansiedade tem cura? Com certeza tem cura. É a junção de tratamento não farmacológico, tratamento farmacológico que auxilia sim, mas principalmente Deus. Porque é Ele que fez a mim e a você, Ele que conhece os nossos problemas e Ele soluciona se eu e você permitirmos. Mas sabe, às vezes nós achamos que nossa vida é aquilo que nós aparentamos. Às vezes você está sorrindo, às vezes você está se mostrando bem, mas por dentro só você sabe o que está passando. Medos, preocupações, ansiedades, tudo excessivo, um turbilhão de pensamentos. E sabe, Deus, Ele conhece a mim e a você. E eu quero terminar com um versinho que está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, que diz assim... Lá diz o seguinte: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 2022 está chegando. Planos e sonhos estão na nossa mente, frustrações também daquilo que não aconteceu. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o que passou, passou, uma ferida depois de acontecer, não é a minha vontade que faz ela sarar, mas é o tempo que faz ela curar. Sabe o que isso quer dizer? Problemas do passado doem, machucam, e eu não estou dizendo que você tem que esquecer, que você vai ter amnésia, não é nada disso. Mas eu estou dizendo que você deve deixar o passado no passado. Quanto ao futuro, é lógico que temos que colocar na mão de Deus, porque Ele e por Ele depende todas as coisas. A única coisa que eu e você podemos fazer neste final de 2021 e agora 2022, o que podemos fazer é viver feliz, viver bem, um dia de cada vez. Que Deus te abençoe, que você leve esperança, compartilhe esta mensagem e seja uma bênção e que 2022 seja um ano repleto de bênçãos para você e para a tua família.